De volta ao vivo com o Magazine nesta quinta-feira, dia 3 de maio. Agora são 5 horas e 2 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a ver como é que está o trânsito aqui na nossa cidade. A gente acompanhou ainda há pouco imagens aéreas da Avenida Maxi Teixeira e vimos que está bem intenso. Vamos ver então agora. Olha só, nosso drone está sobrevoando a Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova. E na Avenida Noel Núteus está tranquilo o trânsito, né? Em comparação à Avenida Maxi Teixeira, que neste exato momento, como a gente viu ainda há pouco, está bastante complicado o trânsito por lá. A Avenida Noel Núteus está tranquilo por enquanto, porque daqui a pouquinho, né, esse horário de 5 horas é o tempo, né, que as pessoas já começam a sair dos seus trabalhos, começam a buscar filho na escola, vão também para a faculdade, enfim. E aí o trânsito complica ainda mais aí nessa área da Cidade Nova. A gente sabe que é intenso e foi na Avenida Noel Núteus que o Mário César Filho disse que teve um vídeo que aconteceu hoje de manhã que ele vai mostrar daqui a pouco no Cidade Alerta. Já estou curiosa para saber o que foi que aconteceu aí nessa avenida e daqui a pouquinho a gente vai saber então. Mas olha, por enquanto, essa é a situação. A gente está tendo imagens aéreas ao vivo agora do nosso repórter cinematográfico Jefferson Salles, que está operando o nosso drone. E só aqui na TV A Crítica, só aqui no Magazine, você fica bem informado com imagens ao vivo do trânsito. Vamos voltar então para cá agora. É o seguinte, agora você que está em casa vai se deliciar com essa receita, gente. É um doce muito gostoso. Lud, conta aí pra gente. Chama Creme Dois Amores, uma sobremesa sensacional para você preparar aí na sua casa. E a Indra continua aqui do Porto das Delícias para preparar essa sobremesa. Como foi que você chegou nela, Indra? Então, eu tinha... Meu irmão, ele trabalhava no INPA nessa época e aí ele provou uma receita lá. E aí ele disse que queria que eu fizesse, né, pra gente ver se eu conseguia, né? Sempre gostei muito de cozinha. E aí ele trouxe, eu fiz e deu certo. Só que ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando, eu fui modificando uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí ficou essa beleza que tá aqui. São 2 cremes. Isso. Esse creme branco, ele é a base de quê? É o leite condensado, creme de leite, gema e manteiga. Então vamos colocar a mão na massa e começar a preparar esse creme branco, que é a base ali da sobremesa. Vou colocar o creme de leite, ou leite condensado. O que mais? A gema. Aqui a espátulazinha. A gema peneirada, tá? Pra tirar aquele cheirinho? É. Aquela pelezinha, né? É, a pelezinha. E a margarina. Essa quantidade toda, só metade? Só um pouquinho, só... Isso, tá bom. Então pronto. Primeira etapa, são só esses ingredientes, aí depois entra o creme de leite, Depois é o creme de leite, isso. E aqui na outra panela... Aí você pode colocar o leite condensado. Outro leite condensado. É um brigadeiro normal? É. Brigadeiro normal e depois a gente acrescenta o leite condensado. O creme de leite, é. Então, aqui você usa o chocolate em pó? Isso, chocolate em pó 50%. Todo? Todo. Ele São 3 bem colheres. Isso. escurinho, né? Um pouquinho de margarina também. Coloca esse restante todo? Pode colocar esse tanto que você tirou aí. Pode colocar esse aí. E aí mexe, mexe, mexe até dar o ponto. Isso, até dar o ponto. E quando tiver no ponto é que a gente coloca o creme de leite? Isso, quando tiver já quase borbulhando, a gente coloca o creme de leite e continua. E aí, aqui ela fez essa versão com morango, mas de repente, se eu quiser fazer com uva, com Uva kiwi, fica maravilhoso com uva, outra fruta, também fica legal, né? Fica muito bom. Fica muito bom. Eu já vi uma sobremesa como essa, só que aí, em vez de ser o brigadeiro, era o ganache do chocolate branco. Sim. O ganache, só que ela fica bem doce mesmo. Ganache do chocolate Essa aqui preto. eu quebro bem o doce dela, assim, então ele fica balanceado, assim, não fica tão doce, né? E aí, no caso, deixa eu só tirar essas aqui enquanto esquenta um pouquinho.
E aí você pode preparar em vários tamanhos, né? Isso. Tem essa taça grande que você pode preparar para a família, né? Dia das Mães chegando, que é uma sobremesa que chama bastante atenção. Essa, olha, vai fazer sucesso com certeza. Agora, se quiser fazer pequenininho para vender, tem esses potinhos aí que a gente acabou de mostrar. Ou taças individuais em casa, né? Isso. Tem várias formas Vários que você pode tamanhos. fazer. A gente baixa um pouco o fogo para não queimar. Né? Aí tem um outro negocinho aqui que eu vi, bem vermelhinho. Mostra aqui. O que é isso aqui? Isso aí é a calda do morango que a gente vai usar na hora da montagem. Só um pouco, porque às vezes o morango vem um pouco ácido, né? E essa caldinha é aquela de sorvete? isso é. Olha só, aqui, vou mostrar pra vocês. Essa caldinha vermelha aqui vai ser utilizada. Os morangos ali já estão separados, lavadinhos, higienizados, bem selecionados, né? Pra ter Isso. morangos bem bonitos. Isso. E aí a gente já tem o creme pronto aqui, não tem? Tem. Tá. Isso. Esse aqui é o branco. Isso, é. Eu olhei assim, pareceu o creme branco da lasanha. Pensei, meu Deus, já pensou se a gente troca Pois as é. bolas? Ah, Também esse já aqui é o pensei brigadeiro, né? nisso. Isso. Aí a gente pode desligar o fogo desse daí e já ir montando. Tá. Então. Você vai precisar de faca? Vou precisar de faca e eu quero uma luva também, por favor. Faquinha. Colherzinhas aqui pra você ir colocando. E aqui, só vou ter essa aqui. Certo. Pronto. Aí então, você vai preparar o brigadeiro branco. Deu ponto, descolou da panela. Espera esfriar um pouco para acrescentar o creme de leite Não, ou pode não? acrescentar já o creme Quente de leite. mesmo, já coloco uma caixinha. São 600 ml de creme de leite. São quase duas, então, né? São 2 latas. Duas ou latas de 3 creme de caixinhas. E aí, pro brigadeiro de chocolate, mesmo processo. E aí, a primeira camada é desse brigadeiro branco. É, aí você vai montar do jeito que você quiser, né? Aqui eu vou colocar assim. Vou colocar já um pouco de chocolate. Gente, que perdição, hein? Pelo amor de Deus. E olha, o que eu acho mais legal é que é uma sobremesa super simples, fácil de fazer, afinal de contas, são 2 tipos de brigadeiro. E aí você vai quebrar um pouco do doce com o creme de leite. E aí o morango dá todo o charme, né? Tanto na aparência quanto no sabor. E quando fica pronta, você olha assim, uma sobremesa linda, que chama bastante atenção, que muita gente vai gostar, porque essa combinação é infalível. A galera gosta mesmo. Gosto, as pessoas pedem muito. E aí você coloca essa versão do morango encostado na lateral para poder chamar a atenção, para ficar bonito. E Isso. também coloca uma camada deitadinha. Isso. Quero ver que momento que vai entrar essa caldinha de morango. Ah, sim. Já vou te mostrar. E quem quiser fazer suas encomendas, não quiser ter trabalho, pode entrar no Instagram aqui, Porto das Delícias, que é o Instagram da Indra. E você aceita encomenda não só dessas sobremesas, mas de outras também, Isso, né? a gente tem abacaxi, a gente tem ovo maltine. Tudo começou com ovo maltine, né? Que é também que outra que o hoje- pessoal ama. Isso, é uma das mais pedidas é o ovo maltine. E aí, depois que você começou a fazer essa de ovo maltine, aí você viu, posso incrementar mais o meu cardápio, colocar outras opções. Isso, aí eu fui inventando, fui fazendo Tem quanto combinações tempo já? mesmo. Olha, eu, uns 5 anos, já, aliás, mais de 5 anos já, mas assim, o Porto das Delícias já tem uns 3 anos. Aham, Aí aqui eu vou colocar uma caldinha assim, perto do morango. do morango, é. Porque como eu falei, ele às vezes vem meio ácido, assim, azedinho, né? azedinho, é. Se ele estiver bem docinho, então nem precisa Nem colocar. precisa, é. Aí vai do gosto da pessoa, né? Essa calda é aquela caldinha que a gente compra pronta mesmo de sorvete, sabe? Que vem assim os potes. Tem até potes menores no supermercado que a gente encontra. Isso. Se quiser fazer a geleia de morango, também pode. Pode fazer. Você vai cortar Só o não morango. rende tanto, mas... É. Vai sair um pouco mais caro, né? Porque você vai ter que gastar pelo menos uma caixa de morango ali, reduzindo junto com o açúcar. E, no caso, essa caldinha aqui, ela já vem pronta, é mais barata. Isso. E aí finaliza com a decoração. Isso, aí é só... Vamos lá anotar os ingredientes para essa receita, para você preparar aí já nesse fim de semana? Aproveita. E tá chegando o Dia das Mães também, não perde tempo, viu? Para preparar esse creme Dois Amores, você vai precisar, para o creme branco, 350 ml de leite condensado,
600 ml de creme de leite, uma gema e uma colher de manteiga. Lembrando, você vai misturar o leite condensado, a gema e a manteiga. Quando chegar no ponto do brigadeiro, você coloca o creme de leite. Para o creme de chocolate, a mesma coisa, 395 ml de leite condensado. E aí, é menos creme de leite Pro brigadeiro, sim. Pro de chocolate. Para não clarear tanto, né? Isso. Aí, pro brigadeiro preto de chocolate, você vai precisar só de 150 ml de creme de leite, 3 colheres de chocolate em pó e uma colher de manteiga. Mesmo processo, mistura leite condensado, manteiga e chocolate em pó. Quando chegar na consistência do brigadeiro, acrescenta 150 ml de creme de leite. E aí, morangos para você decorar e a calda de morango, que é essa de sorvete que eu falei que você já encontra com bastante facilidade, inclusive nos supermercados aqui de Manaus. E aí, capricha na hora da montagem, para deixar linda assim, apetitosa. E se for fazer para vender, a gente consegue vender de até quanto, Indra, uma taça grande como essa? Uma taça grande, ela sai em média de, se for de 1 litro, é R$60. R$60? Isso. Essa aí é For 1 de litro? 1 litro. Eu acho que essa é 1 litro, sim. E aí os potinhos pequenininhos? Os potinhos pequenininhos eu vendo a R$6. Gente, olha isso aqui. Senhor, como é que faz dieta? Tem como não, Já reparou gente? que toda cozinheira é meio gordinha, né? Porque às vezes Eu engordei um bocadinho também depois que eu comecei a cozinhar. Mas eu já gostava de comer antes mesmo. Meu negócio é mais comer mesmo do que fazer. Olha só que beleza. Agora é o momento de fazer você passar vontade aí na sua casa. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, Bom demais da conta. Quero agradecer sua presença, muito Obrigada sucesso, muitas também. encomendas. Obrigada. E aí, sempre que vocês precisarem, podem entrar em contato com a Indra para ela fazer aqui essas delícias e já tá convidada a voltar aqui pro Magazine. Obrigada, Tá só bom? entrar em contato. Eu vou ficar aqui comendo a minha taça, né? Que eu não sou besta nem nada, mas vou guardar uma pra você, tá, Nath? Se preocupa não. Guarda aí, hein? Porque doce é comigo mesmo. Acho que quem tá em casa uma hora dessas deve estar, nossa, desejando. Porque, gente, que doce bonito, hein? Deve estar uma delícia também. E olha, agora a gente vai falar de um problema que afeta muitos jovens e adultos, que é a perda de audição. Se engana quem pensa que o problema é comum apenas para quem possui deficiência ou entre idosos, viu, gente? E um dos fatores que influenciam no aumento de casos em pessoas abaixo dos 60 anos com alteração na audição é a exposição ao som muito alto ou uso inadequado dos fones de ouvido. Carol Queiroz conta agora pra gente na reportagem. Rodou. O som alto nas festas, na cidade ou nos fones de ouvido tem se tornado uma ameaça à saúde dos jovens. Por todo lado é possível encontrar alguém usando o acessório. O Ian está sempre com o fone por perto. Mesmo em casa, ele usa para ver séries, videoaulas ou para ouvir músicas. Na mochila da academia também não pode faltar o fone. E um fone de ouvido faz parte da sua vida e ele te acompanha aí em muitas horas do seu dia, não é mesmo? Sim, faço academia com ele. Sempre que eu estou estudando em casa também eu estou ouvindo fone de ouvido, então ele realmente está sempre presente comigo. Você acha que quantas horas, mais ou menos por dia, você passa com o fone de ouvido? Bom, somando a academia, as horas que eu fico estudando, assistindo videoaulas, creio que seja mais 6, 5 horas usando o fone de ouvido. 6 horas aí é um tempo significativo, né? Sim, pra usar claro. o fone. Agora me diz uma coisa, conta pra gente. Em que volume você usa o teu fone de ouvido geralmente? Bom, na academia é sempre bom, na verdade não é sempre bom, mas eu sempre uso na academia um volume mais alto, até para não ficar ouvindo os barulhos das pessoas ali malhando tudinho. Em casa também para se afastar um pouco, porque eu não moro sozinho em casa. Então para poder ter uma concentração melhor, estudar, eu creio que seja isso, no volume máximo. Os fones de ouvido já são um acessório incorporado ao nosso cotidiano. O problema é que num ambiente como esse, que a gente está aqui, de muito barulho, o jeito é colocar o volume no máximo. E é aí que mora o perigo. O limite de som contínuo para o ouvido é de 80 decibéis. O nível máximo permitido é de 85 por até 8 horas. Se aumentar o volume, é preciso diminuir o tempo de uso para no máximo 3 horas. Para amenizar os impactos na audição, o ideal é não ultrapassar a faixa de 60% do volume máximo do aparelho.
Por lei, a maioria das marcas já coloca nas embalagens as orientações de uso seguro do acessório. Os aparelhos de celular também exibem uma advertência caso o volume ultrapasse o recomendado. Além disso, é preciso estar atento ao tipo de fone de ouvido que é usado. Basicamente, é possível encontrar aqueles de inserção e os de concha e abafadores. De acordo com os especialistas, os modelos que abafam os ruídos externos devem ser os de primeira escolha. Na verdade, o melhor vai depender do tempo e para que você está utilizando aquele tipo de fone. Então, de regra básica, a gente utiliza sempre os fones abafadores, os tipo concha, que é aqueles que acoplam toda a questão do pavilhão auricular. E além de ter esse fone tipo concha, eu tenho que ver se ele é um abafador de ruídos, ele consegue limitar a exposição aos ruídos externos para que eu não aumente o volume do meu aparelho para conseguir abafar o som externo. Se expor a longos períodos de som exagerado pode causar uma série de problemas que podem levar à perda auditiva. Ele nunca vai gerar uma perda de audição imediata. O seu comprometimento ele é progressivo, ele é silencioso e, na verdade, você começa a perceber, após alguns períodos de exposição, uma dificuldade em entender a fala naquele momento. Depois que você tem um repouso, por horas ali de repouso, em decorrência daquele nível de exposição, a audição ela retorna, mas a lesão ela pode já estar ali inserida. Com o tempo de exposição, o paciente começa a reclamar de um pouco de zumbido, que é um outro sintoma inicial que começa a ser percebido. E aí, com o tempo, pode gerar perda auditiva, com comprometimento no entendimento da fala e, posteriormente, no convívio social. E lembra do Ian? Ele já teve vários desses sintomas. Geralmente, quando eu paro de usar o fone de ouvido, eu fico ouvindo aquele zumbido, ou então eu não consigo escutar. Normalmente eu não escuto as pessoas direito, a pessoa tem que gritar comigo para me chamar, ou então falar 2, 3 vezes comigo porque eu não ouço a pessoa. O que o especialista fala pra gente é o seguinte, que na verdade o ideal, por exemplo, esses fones de ouvido que a gente usa, eles vão até 100, 120 decibéis. E nessa frequência, né, nesse volume, digamos assim, a gente só pode usar até 3 minutos sem causar algum tipo de prejuízo. Então 5 Porque a horas. partir disso a gente já começa a ter prejuízo. Esse prejuízo não necessariamente é uma perda auditiva, pode ser um desconforto depois, pode ser alguma outra coisa. Mas são só 3 minutos, fiquei chocada com isso. E é muito pouco tempo visto ao que a gente usa o fone de ouvido todos os dias, né? Sabendo disso agora, quais medidas você acha que você vai tomar para poder cuidar um pouco mais da sua saúde auditiva? Bom, com certeza eu não vou ficar tanto tempo utilizando fone de ouvido. Vou começar a usar aquelas caixinhas de Bluetooth para poder aumentar o som para me concentrar melhor. E não usar no volume máximo? Sim, não usar no volume máximo. Tá certo. Olha, falar uma coisa pra vocês, tem que ter muito, mas muito cuidado. Principalmente você, né, que às vezes tá ali no ônibus e aí tá com fone de ouvido, tá acontecendo tudo ao seu redor, mas você não tá ouvindo nada, porque você tá só ali na sua música. E realmente as pessoas, né, por causa do barulho externo, as pessoas acabam aumentando muito o volume do seu fone e aí pronto, e aí vai embora. Daqui a pouco você tá com problema de audição, então tem que ter muito cuidado, tem que prestar bastante atenção em relação a isso. E sabe uma coisa que acontece muito? Em show. Quando as pessoas, né, ficam ali no show, ficam próximos já ao palco, porque querem curtir bastante, e aí aquela caixa, nossa, No estourando. outro dia fica só aquele zim Fica. no ouvido, é terrível. horrível. E assim, parece uma besteirinha, mas que pode trazer sérios danos aí, né, pra sua audição. Então, vamos ficar atentos e tomar os cuidados, que são simples, coisa fácil. É verdade. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos brincar com você que está em casa? Liga pra gente, 21 23 10 20, é a nossa brincadeira da chave certa. E aí você que está em casa precisa adivinhar qual é a chave que vai abrir este cadeado. Lembrando, gente, que dessas 10 aqui, 2 abrem. Uma já saiu, que foi a de número 4, não abriu. Então agora você tem mais chances de escolher a chave certa. Será que tá no número par, no número ímpar? Esse jogo não tem dica, hein? De pura sorte. O telefone já tá tocando. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dá para aumentar um pouquinho o nosso retorno aqui no estúdio de produção? Tá bem baixinho.
Vamos aumentar então aqui um pouquinho o nosso áudio pra gente ouvir melhor. Com quem eu A falo? gente acabou de falar de audição, né? Marcelo, Marcelo, seja bem-vindo ao Magazine. Que bairro você mora, Marcelo? Jorge Teixeira. Jorge Teixeira também, o pessoal de Jorge Teixeira sempre acompanha e participa ao vivo aqui com a gente. Vamos ganhar R$50, Marcelo? Vamos sim. Bora mesmo, né? Então vamos lá, hein? Conte com a sua sorte, pense num número aí que já te deu sorte em algum momento na sua vida, para você escolher aqui uma das chaves, com a exceção da de número 4, que já saiu e não abriu o nosso cadeado. Qual você escolhe? Chave 9. 9, ele foi certeiro. Esse Chave número tem 9. algum significado para você? Vou pegar aqui. Hein, Marcelo? Esse número Oi? tem algum significado para você? Já é um número da sorte, data de alguma coisa? Não, não. Não, ele foi certeiro. Tá Então, com alguém em casa, Marcelo, ou você tá sozinho? Tô sozinho. Tá sozinho, né? Aí tá de boa hoje, na tarde dessa quinta-feira. Ah, tô aqui assistindo o Magazine, vou ligar, vai que eu ganho R$50, né, Marcelo? vamos torcer para Oh, ganhar. coisa boa. Vamos ver então, vamos lá. Chave de número 9, vamos ver se o Marcelo vai acertar ou não. Bom, a chavezinha já entrou. Será? Ai, 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 hein, Marcelo? Vamos ver se vira? Vamos. Se virar, é R$50 na conta. Vamos ver? Ai, ai, ai. Não virou. Não acredito. Por que tu não vira a chavezinha? Ah, que pena. Então não é a número 4, não é a número 9. A gente, ó, essas duas aqui estão juntinhas, né? Essas duas não são, mas tem outras duas aqui que abrem. Quem Então, tá em casa tem chance. Vai pensando aí qual número você escolhe. A gente vai para um rápido intervalo, mas logo depois tem todas as fofocas do mundo dos famosos. Então não muda de canal que o Magazine volta rapidinho.